Olá, queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre la formación del plural. Repitam comigo, la formación del plural. Vamos ver sobre a formação do plural na língua espanhola. Tem aqui um plural de cachorrinhos para vocês. Adelante. Para começar, então, a nossa conversa, a gente precisa definir o que seria o singular e plural. Um substantivo em espanhol pode ser, um substantivo em espanhol pode ser, então, singular, quando se trata de apenas uma unidade desse substantivo, e ele vai utilizar o artigo definido ele para o masculino e lá para o feminino. O artigo indefinido un para o masculino e una para o feminino. O substantivo também pode ser plural, então, quando eu tenho mais de uma unidade do mesmo substantivo, e ele carrega o artigo definido los para o masculino no plural, las para o feminino no plural, e os artigos indefinidos unos para os masculinos no plural e unas para o feminino no plural, ok? E como funciona, como se dá a estrutura da formação do plural? Eu vou ter que alterar as palavras. Eu não posso falar a casa, as casas. Eu tenho que concordar, tem que haver uma concordância. Então, em espanhol é a mesma coisa. Ele segue uma estrutura, ok? Vamos para o primeiro caso. O substantivo, a palavra no singular terminado em vogais A, E, I, O, U, para formar el plural se añade, então para formar o plural se adiciona a letra S. Então temos aqui como exemplos. Ele por quê? Porque é um substantivo masculino, ok? E está no singular. El hijo, ele vai se, então, transformar em los hijos. Olha aqui, ó, eu troco o artigo, que antes ele está no singular, ele passa para o plural, e o substantivo, por terminar em vogal, eu acrescento S, el hijo passa a ser los hijos. Repitam comigo, los hijos. E é o caso também da palavra casa. La casa, olha aqui, o artigo no singular, feminino definido no singular, ele passa para o artigo definido no plural, para o feminino, lá, las, e o substantivo casa, eu adiciono a letra S, então, las casas. Repitam comigo, las casas, ok? Para o caso das palavras que estão no singular, elas terminam em vogal, porém, essas vogais são acentuadas. A, E e O. O que vai acontecer? Elas também vão ganhar a letra S no final. Por exemplo, a palavra el café. Artigo definido masculino passa para o artigo definido no plural. Do singular passa para o plural. E café ganha a letra S, fica cafés. Eu não vou falar café. Em espanhol, a gente não tem sílabas abertas. Por exemplo, no português nós temos as palavras vovó e vovô, café e você. Então, temos vogais abertas. Café, vovó, você abre a boca para falar. E temos vogais fechadas. Você, vovô. A gente fecha a boca para pronunciá-las. Em espanhol, todas as vogais são sempre fechadas. Por mais que tenha um acento. O acento ele serve aqui para mostrar que essa é a sílaba mais forte da palavra. Mas eu não falo café, eu falo café. El café, los cafés. Então, em espanhol, quando tiver uma palavra, sua pronúncia vai ser sempre fechada. Eu não falo mira el sol. Vou falar mira el sol. Sempre fechado. Tá bom? Terceiro caso. Das outras vogais, então A, E e O, eu acrescento S, mas quando elas terminarem um substantivo singular terminado em I e U acentuado, com tilde, esse acento agudo em espanhol se chama tilde,
Quando for o caso das palavras terminadas em I e U acentuadas, essas palavras vão se acrescentar o ES, não mais só o S, agora ES. Por exemplo, el esqui, o esqui, certo? El é o artigo definido masculino no singular. Eu passo ele para los. Então, ele vai ser aqui um artigo definido no plural. E esqui, por terminar em I, com tilde, I acentuada, ela ganha ES no final. Então, el esqui, los esquíes. Repitam comigo. Los esquíes. Certo? E mais um caso aqui. Eu já vi todos os casos de vogais. Aqui estão todas as possibilidades de uma palavra terminar em vogal. Quando a palavra não terminar em vogal, ela terminar em consoante, segue a mesma regra de I e U acentuado. Eu adiciono ES, ok? Então aqui, el pastel, o bolo, ok? Artigo masculino definido. Ele passa para um artigo masculino definido no plural. Singular, plural. Masculino, singular, masculino no plural. El, los. E papel, lembra que não tem papel, é papel, pastel. El papel, então passa para los papeles. Ok? Repitam comigo então. Los pasteles. Los papeles. Sim? Mas a gente tem duas condições, duas exceções a essa regrinha, que elas precisam ser observadas também, que são os substantivos, as palavras terminadas em Z, em zeta em espanhol. O que acontece? Ela segue uma outra regrinha. Cambia la Z por la C mais ES. Nossa, que confuso, Lucas. Não, olha aqui. El pez, o peixe, ok? É, então, olha aqui, um substantivo masculino, porque ele tem um artigo masculino na frente. Tá no singular aqui, eu passo ele para o plural. Ele passa para los. Pez é uma palavra que termina, então, em Z. O Z não participa dessa regrinha aqui, tá bom? O que acontece? Cambia é troca, muda. Eu vou, então, trocar la Z, eu vou trocar a letra Z pela letra C e depois vou colocar ES. Então, aqui, ó, termina em Z, el pez. Aqui, los P, eu já troquei o Z pelo C. Los peces. Ele ganha o C e S ao invés só do Z. Ok? E a outra regrinha são os substantivos que já são terminados em S. Algumas palavras já são terminadas em S. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ES na frente dela. El Lucas. Los Lucases. Não, eu não faço isso. Para as palavras terminadas em S, ela também, então, essas palavras, elas escapam dessa regra das consoantes. Eu vou mudar, cambia, muda, solo el artículo para el plural. Por quê? Eu já tenho aqui a palavra terminada em S, eu não preciso colocar ela no plural. Ela já está no plural. Eu vou mudar só o artigo dela. El lunes, a segunda-feira, certo? Ela já termina em S. O que eu faço? Eu mudo só o artigo. El passa para los. E a palavra continua a mesma, porque ela já termina em S. Tudo bem? Vejamos alguns exemplos. Ejemplos. El auto está viejo. Repita comigo. El auto está viejo. O carro está velho. Olha aí esse carro aí. Como essa frase vai ficar no plural? Responda aí, eu vou dar um tempinho para você responder. El auto está viejo. Vai ficar: los autos están viejos. Eu vou passar toda a frase para o plural. El vai se transformar em los. Masculino singular, o artigo definido, de ele passa para los. Auto termina em vogal, eu coloco o S na frente
está, él está, los autos, ellos están. E viejo, uma palavra então que termina em O. Quando termina em vogal, o que eu faço? Coloco o S na frente. Então, el auto está viejo. Cambia para los autos están viejos. Repitam comigo. Los autos están viejos. Ok? Próximo. Mi bolígrafo está en la mesa. Mi bolígrafo está en la mesa. A minha caneta está na mesa. Ok? Como eu vou passar essa frase para o plural, então? Eu tenho aqui um pronome possessivo, o mi, meu, ou minha, no caso, né? Passa para minhas, mi se transforma em mis. Bolígrafo, caneta, então, termina em O, ganha o S. Está, vai para están. Em lá, na, não tem como mudar. Mesa, mesa. Eu poderia passar tudo para o plural. Então, meu bolígrafo está na mesa, mis bolígrafos estão em las mesas. Se fosse mais de uma mesa, aqui eu quis deixar com uma só. Se fosse passar tudo, seria mis bolígrafos estão em las mesas. Ok? Próximo. La actriz está nerviosa. Repita comigo. La actriz está nerviosa. Então, a atriz está nervosa. Como vai ficar essa frase no plural? Aqui eu tenho o caso de uma palavra terminada em zeta, né? E, então, a palavra terminada em zeta, eu tiro o Z e acrescento C, E, S. Então, vai ficar assim. Las, ó. O artigo definido singular do feminino se transforma em artigo definido do plural no feminino. Actriz termina em Z, eu tiro Z e acrescento C, E, S. Las actrices. Está, cambia para están. E nerviosa termina em A, eu acrescento um S. La actriz está nerviosa, las actrices están nerviosas. Repita comigo. Las actrices están nerviosas. E por último, el pastel está rico. O bolo está muito gostoso. Aí, eu fiz um bolo para vocês. Estava uma delícia mesmo. El pastel está rico. Como vai ficar? Tcharam. Artigo masculino do singular, o definido, passa para o artigo definido masculino do plural, los, ele cambia para los. Pastel, termina em L consoante, e S no final, los pasteles. Está, cambia para están, él está, ellos están. E rico, termina em vogal, eu acrescento la S. Los pasteles están ricos. Repitam comigo. Los pasteles están ricos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre a formação do plural. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí. Se inscreva, né? Clica no sininho e tamo junto. Um abraço.